Bilhões evaporaram em horas. CIOR suando frio. Espera. Elon Musk não lançou um carro. Ele soltou um motor. Na verdade, o motor que torna baterias gigantes obsoletas. E a indústria das baterias entrou em pânico total. Fornecedores tremem, investidores congelam. O jogo mudou para sempre. A pergunta é: quem vai sobreviver quando isso chegar às ruas? Assista rápido antes que apaguem este vídeo. Tudo começa de um jeito estranho. Errado demais para ser ignorado. Um arquivo que oficialmente não existe. Espera, ninguém deveria ter visto aquilo. Um slide cinza sem logotipo, sem assinatura. Nada que o tornasse oficial. Só um nome quase apagado riscado à mão, Projeto HX. A versão pública dizia que tinha sido cancelado anos atrás. Morto. Enterrado. Fim da história. Mas a história, na verdade, estava só começando. Então, alguém fala demais. Um ex-engenheiro cansado e talvez arrependido de ter guardado o segredo por tanto tempo começa a descrever. Na verdade, ele não mostra slides. Ele descreve. E o que ele diz é explosivo. Um motor que não precisa de bateria gigante. Que não implora por tomadas em cada esquina. Que não depende de redes caras ou raras. Um motor que, de forma quase mágica, reaproveita calor perdido. Sim, calor aquele que normalmente vai embora, desperdiçado. Nesse sistema, ele volta a trabalhar. Como se o carro respirasse energia. Acredite ou não, a sala onde ele contava isso ficou gelada. O pânico não veio dos concorrentes tradicionais. Não mesmo. Veio da indústria das baterias. 1 bilhões estão em jogo. Se esse motor funciona, todo o império baseado em baterias enormes e caras desmorona. Tesla? Silêncio. Absoluto. Elon Musk? Apareceu publicamente com uma frase curta: eficiência é tudo. Isso é tudo. Nada mais. Para quem conhece o jogo, isso fala mais do que qualquer comunicado oficial. Enquanto isso, rastros começaram a sumir. Patentes antigas desaparecendo de sites públicos. Artigos técnicos em revisão, de repente voltando para arquivos secretos. Fontes internas afirmam que em reuniões fechadas executivos batiam na mesa. Isso não pode vazar agora. Disseram. Espera, agora? Então, algo estava sendo cuidadosamente escondido. Na China, em laboratórios que não aparecem em mapas, engenheiros começaram a testar conceitos guardados por anos. Recuperação térmica, que para uma criança é como reaproveitar calor que iria embora. Supercapacitores, que são como copos muito rápidos de energia, enchendo e esvaziando em segundos. Sistemas híbridos inteligentes que decidem quando usar energia, quando guardar e quando economizar. O projeto HX juntava tudo isso em um só motor. Então, por que cancelar algo assim? Na verdade, talvez nunca tenha sido cancelado. Talvez tenha sido apenas enterrado estrategicamente. Porque lançar cedo demais seria um banho de sangue financeiro. Fornecedores quebrariam. Contratos perderiam valor. Incentivos governamentais perderiam sentido. Às vezes, a melhor jogada não é vencer rápido. É esperar o momento certo. O mistério fica aberto. Se o projeto HX morreu, por que tanta gente está tentando enterrá-lo de novo? Ninguém apaga rastros de um fracasso irrelevante. Acredite ou não, algo grande foi escondido, e não foi por acaso. E quando um segredo desse tamanho começa a vazar, não importa quantos arquivos sejam apagados. A ideia já escapou. Tudo começa com uma pergunta simples, mas perigosa. Por que os carros elétricos ainda dependem de baterias enormes? Parece fácil, mas a resposta é um pesadelo. As baterias grandes são pesadas, caras, lentíssimas para carregar. No frio, perdem força. No calor, dão medo. Para você entender como se fosse uma criança. É como tentar encher um balde gigante com um canudinho minúsculo, demora, cansa e às vezes derrama tudo. Então, por que todo mundo continua insistindo nisso? A verdade é que a indústria ficou presa no modelo antigo. Montadoras construíram fábricas gigantes, contratos longos com fornecedores de lítio, grafite e metais raros. Cada carro elétrico virou uma peça de luxo, não uma solução para todo mundo. A indústria das baterias adorou. Bilhões de dólares em lucro, contratos fechados, poder concentrado. Mas o sistema não escala. Na verdade, ele trava. Frotas comerciais, caminhões, ônibus, países inteiros ficam presos no combustível antigo. E ninguém fala sobre isso publicamente. Acredite ou não, há reuniões secretas, relatórios internos e simulações escondidas que mostram que o modelo atual falha fora dos laboratórios. Mas oficiais públicos continuam repetindo o discurso. O elétrico é o futuro. O futuro parece muito seletivo. Espera, não é só isso.
Os fornecedores e investidores já sabem que uma solução como o Projeto HX poderia quebrar o sistema inteiro. Bilhões poderiam evaporar em semanas. E é exatamente por isso que o segredo é tão valioso e tão perigoso. Enquanto isso, pequenas equipes tentam criar alternativas. Recuperação térmica, motores híbridos inteligentes, supercapacitores, palavras técnicas que soam complexas, mas que explicadas simples, são só truques para usar energia que normalmente se perde. A indústria oficial ignora. Eles fingem que nada mudou, mas o pânico está crescendo silenciosamente. Então, resolver o problema é fácil. O difícil é sobreviver às consequências. Se a tecnologia do Projeto HX realmente funcionar, não há plano de contingência para bancos, investidores, fornecedores ou governos. E é isso que deixa todos acordados à noite, olhando para telas e planilhas, esperando a bomba explodir. Resolver o problema é simples. O difícil é sobreviver às consequências. Quer acompanhar cada segredo antes que desapareça? Inscreva-se agora. O segredo do Projeto HX não está na força bruta. Não mesmo. O segredo está na decisão. O motor não é apenas um motor. Ele pensa. Escolhe quando usar a bateria. Quando usar energia recuperada do calor. Quando guardar energia para depois. Para você entender fácil. É como se o carro tivesse cérebro próprio, um cofrinho esperto que sabe exatamente quando abrir ou fechar a gaveta de energia. Acredite ou não, isso muda tudo. Menos bateria. Mais alcance. Menos medo de ficar parado no meio do nada. E na prática destrói todo o modelo antigo da indústria. Montadoras que apostaram tudo em baterias gigantes ficam presas. Fornecedores começam a perder contratos. Bilhões em jogo. Pânico silencioso se espalhando em reuniões fechadas. Fontes internas afirmam que executivos da indústria das baterias começaram a refazer simulações de impacto, suando frio, enquanto olhavam para gráficos que mostravam perdas massivas. Espera, tem mais. Esse motor também aprende. Sim, aprende. Cada parada, cada subida, cada frenagem, ele entende. Otimiza. Garante que nada de energia seja desperdiçado. Recuperação térmica, supercapacitores, sistemas híbridos inteligentes. Palavras que soam complicadas, mas que na prática significam que o carro usa toda a energia disponível de forma quase mágica. Um carro que respira energia. Lembra do capítulo 1? Esse é o coração dessa ideia. O perigo não é só tecnológico. É econômico. Se esse motor funciona como prometido, fornecedores perdem relevância, contratos bilionários caem, discursos de sustentabilidade perdem sentido, e governos ficam com políticas inúteis. Tesla observa em silêncio, porque eles sabem que a fisicalidade não negocia. O motor não precisa de aprovação. Ele só precisa existir. Então, o que começa como uma melhoria no carro elétrico rapidamente se transforma em algo maior. Se funciona no carro, funciona em tudo: caminhões, ônibus, barcos, geradores. O alcance da destruição econômica é global. Um evento de nível de extinção para quem apostou tudo em baterias gigantes. A sala de reunião em Wall Street gelou quando alguns analistas perceberam o impacto. Isso muda o jogo completamente, disse um insider, voz baixa, olhando para gráficos de perdas projetadas. Ninguém ousa falar alto. O medo é silencioso, mas real. Se funciona no carro, funciona em tudo. E aí o pânico vira global. O telefone não para de tocar. E-mails chegam em sequência, mensagens desaparecem misteriosamente. Reuniões de emergência aparecem do nada. A indústria das baterias entrou em modo pânico silencioso. Espera, não é aquele tipo de pânico visível, com gritos e portas batendo. É o tipo silencioso, elegante, mas mortal. Sorrisos falsos, palavras contidas, gestos nervosos. Cada executivo sabe, se o projeto HX funciona, bilhões evaporam em semanas. Na verdade, menos bateria significa menos poder, menos contratos, menos controle. E mais do que isso, significa que tudo que eles construíram nos últimos anos pode desaparecer. Fornecedores, fabricantes, investidores, todos dependentes de uma lógica que agora é obsoleta. A sala de reuniões da empresa X na Europa estava em silêncio absoluto quando uma fonte revelou: estamos vendo o futuro desaparecer diante dos nossos olhos. Então começaram os truques clássicos. Relatórios plantados, estudos independentes, análises técnicas complexas que pareciam corretas à primeira vista, mas que tentavam desacreditar o motor do projeto HX. Documentos enviados discretamente para órgãos reguladores, alertando riscos imaginários de segurança e eficiência. Tudo para ganhar tempo. Mas ganhar tempo não muda a física.
A física não negocia. Acredite ou não, analistas de Wall Street começaram a perceber as primeiras rachaduras. Algumas ações de fornecedores despencaram antes mesmo do anúncio oficial. Um insider confidenciou: tem gente aqui que está tentando dormir, mas sabe que não vai conseguir. Perderemos mais que dinheiro. Perderemos relevância. Um evento de nível de extinção para a velha indústria estava se aproximando, silencioso, mas inevitável. Enquanto isso, a Tesla observa. Silenciosa, estratégica. Eles sabem que tempo não resolve o problema. E Elon Musk? Mais uma vez, só uma frase vaga: eficiência é tudo. Só isso. Mas isso basta para que todo o setor fique em alerta máximo. Então, os bastidores fervem. A indústria das baterias faz o que sempre faz: empurra atrasos, cria burocracia, tenta esconder o que não pode ser escondido. Mas o projeto HX não se intimida. Ele já existe. Ele funciona. E o mundo começa a perceber. Quem dormiu na estratégia pode acordar sem nada. Ganhar tempo não muda a física. E a Tesla sabe disso. Elon Musk não entrou em pânico. Pelo contrário. Silêncio absoluto. Olhares frios, reuniões estratégicas fechadas, poucas palavras trocadas. Na verdade, esse silêncio é mais assustador que qualquer grito ou tweet. Ele sabe algo que ninguém mais sabe. O projeto HX sempre esteve lá, enterrado, escondido, esperando o momento certo. Espera, e o momento chegou. A Tesla ajudou a criar o problema que agora ameaça toda a indústria. Montadoras, fornecedores, investidores, todos construíram seu império com base no elétrico tradicional, dependente de baterias enormes. E agora? O projeto HX aparece, pronto para mudar tudo. Menos bateria, mais eficiência. Menos dependência, mais autonomia. Acredite ou não, isso muda o jogo completo. Então surge o dilema: lançar cedo demais quebraria aliados, destruiria contratos de fornecedores, causaria pânico financeiro imediato. Mas lançar tarde demais poderia custar o trono da Tesla. Timing é tudo. É como jogar xadrez com bilhões em risco. Um movimento errado e todo o império pode ruir. Fontes internas afirmam que reuniões secretas acontecem diariamente em fábricas e laboratórios. Estamos prontos para qualquer cenário, disse um engenheiro. Mas, na verdade, ninguém está realmente pronto. Cada cálculo, cada simulação, cada teste do motor HX é estudado com olhos de águia. Se uma falha acontecer, o efeito dominó é implacável. O pânico que cresce silenciosamente do outro lado da indústria das baterias é visível apenas para quem entende o mercado. Analistas de Wall Street comentam em voz baixa: se o HX realmente funciona, empresas tradicionais de bateria vão desaparecer em poucos anos. E é isso que deixa investidores acordados à noite, suando frio, pensando em como proteger bilhões que podem evaporar em dias. Enquanto isso, Musk mantém sua postura. Ele não provoca. Não faz barulho. Apenas observa. Espera. Porque no fim, quem controla a tecnologia controla o poder. E a Tesla sabe disso melhor do que ninguém. Então a pergunta permanece: Elon Musk é vilã ou prisioneiro do próprio sistema que ele ajudou a criar? O timing decide quem vira rei, e quem vira nota de rodapé. O projeto HX não para no carro. Espera. O que começou como uma revolução automotiva rapidamente se espalha. Caminhões, ônibus, barcos, geradores, ninguém fica de fora. Na verdade, o motor se transforma em uma plataforma universal, pronta para redefinir toda a mobilidade. Acredite ou não, o impacto é global. O coração do motor HX não é apenas eficiente. Ele é flexível, adaptável, quase como se tivesse vontade própria. Cada vez que uma frota de caminhões é equipada com ele, a indústria antiga sente o choque. Fornecedores de baterias veem contratos desaparecerem. Investidores correm para recalcular perdas e ganhos. Relatórios internos mostram números que dão frio na espinha: redução de consumo de baterias em até 70%. Isso não é melhoria incremental, é um terremoto econômico silencioso. Então, imagine isso aplicado a ônibus urbanos em cidades gigantes. Menos bateria, menos peso, mais passageiros, mais alcance. Para uma criança de 10 anos, é como trocar uma mochila enorme e pesada por uma leve, que carrega tudo sem esforço. Mas, enquanto isso, nos bastidores, executivos suam frio. Cada reunião secreta discute como conter o impacto, como adiar contratos e como sobreviver à inevitável mudança de paradigma. Na verdade, o motor começa a se infiltrar em cada setor energético. Pequenas usinas de energia veem potencial em motores HX para gerar eletricidade, reaproveitando o calor que antes era desperdiçado. Geradores portáteis, barcos, equipamentos industriais, todos se beneficiam da mesma inteligência.
E cada aplicação nova aumenta o pânico silencioso entre os fornecedores tradicionais. E enquanto isso, Tesla observa de longe. Silenciosa, estratégica, calculando movimentos. Eles sabem que quem controla a plataforma controla o poder. Quem controla o HX não controla apenas carros, mas energia, logística e mobilidade. A indústria antiga percebe que não há volta. O motor não é apenas um carro. É um coração global, pulsando eficiência em cada setor que toca. A sala de reuniões de Wall Street estava em silêncio absoluto quando alguns analistas começaram a entender o alcance real se isso realmente se espalhar. Empresas inteiras podem desaparecer antes do fim do ano, disse um insider. Ninguém respira fundo. O medo é silencioso, constante e inevitável. Isso não é sobre carros. É sobre poder. Enquanto o motor HX se espalha silenciosamente, a velha indústria reage. E reage da única forma que sabe, atrasando tudo. Espera, não é atraso qualquer. É jogo sujo. Processos intermináveis, estudos independentes, revisões regulatórias que nunca acabam. Documentos que aparecem do nada e desaparecem misteriosamente. A indústria das baterias tenta ganhar tempo, mas na verdade, tempo não muda a física. Acredite ou não, reuniões estratégicas acontecem em salas fechadas em Nova York, Londres e Pequim. Executivos falam baixo, medindo cada palavra. Se o HX se espalhar, perdemos contratos bilionários. Precisamos atrasar a implementação, diz um insider sem se identificar. É um jogo de empurra, uma dança silenciosa entre burocracia e pânico. Cada dia a mais de atraso é um dia de respiro, mas não garante sobrevivência. Enquanto isso, analistas financeiros